Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Papo Artístico Literário. Essa série que vocês já conhecem, que procura o quê? Justamente mostrar os pernambucanos, aqueles que fizeram e que fazem a história. Lembrar sempre que é o quê? São os pernambucanos, também os bens materiais e imateriais da nossa terra. E hoje nós temos aqui mais uma vez a visita desse professor, que também é um dos idealizadores desta série, professor Jamerson. Tudo bom, professor? Tudo bem, professor Robson. Mais uma vez, muita satisfação de estar aqui para conversar com nossos estudantes, sobre um assunto que nos interessa tanto, que é literatura, literatura pernambucana. Na verdade, como o senhor disse, tudo que diz respeito a Pernambuco na área da cultura, do pensamento, da história. Muita satisfação de estar aqui de novo, professor. E lembrando sempre que o nosso professor aqui, como eu falei, ele é um dos idealizadores e ele já participou de outros papos e virá em outros ainda. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como está na tela, nós temos aqui... Qual o tema, professor? Vamos falar hoje sobre Mauro Mota e a gente deu o título desse papo, Mauro Mota, um poeta além das elegias. Ô professor Jamerson, eu não gostaria de cortar a surpresa agora, que daqui a pouco vamos ensinar ao nosso estudante saber o que é elegia, não é isso? Exatamente. O que é elegia? Que palavra é esta? Isso, o que é que quer dizer uma elegia? E lembrar um pouco aqui, é um poeta, elegia, olha a relação aí, poeta e elegia. E vamos adiante, para brilhantar, o professor Jamerson vai ler o poema, certo? Mauro Mota, como está na tela, vamos ver? Ok, professor Robson. Bem, esse poema chama-se Arte Poética. Elabora o poema como a fruta elabora os gomos, a fruta elabora o suco, a fruta elabora a casca, elabora a cor e, sobretudo, elabora a semente. Esse poema, Arte Poética, e a gente quer começar com ele, professor Robson, porque eu acho que ele nos diz muito a respeito de alguns aspectos do Mauro Mota, que são assim centrais na poesia dele. Um é o trabalho com a linguagem. O professor Robson pode inclusive comentar um pouco da questão da metalinguagem que está no poema. E o outro aspecto, pessoal, é que esse trabalho com a linguagem ele está associado a uma série de referências que são bastante claras. As comparações aí que existem no poema entre o fazer poético e elementos naturais, eles dão uma clareza muito grande ao discurso poético do Mauro Mota. Só o senhor gostaria de falar um pouco da metalinguagem que a gente vê aí no poema do Mauro Mota? Ô professor Jamerson, eu gostaria justamente de mostrar isso aqui ao nosso estudante. Lembrando sempre que o nosso estudante do 9º ano, que daqui a um ano estará no médio, aí vai ter especificamente a disciplina literatura, o componente literatura. É importante lembrar aqui, justamente quando o senhor fala aqui o poema, olha isso, é um poema, mais uma vez trago ele aqui. O poema ele está em versos, são seis versos aqui, e lembrar, como o professor Jamerson falou, justamente o seguinte: elaborar o poema, como a fruta elabora os gomos. Gostaria de lembrar que o professor Jamerson falou em quê? Metalinguagem, metalinguística, que é a língua explicando a língua. Nesse caso, o poeta está falando sobre o fato de elaborar, o ato de elaborar o poema. E ele usa comparações, metáforas, não é? Olha aí, elabora o poema como a fruta elabora os gomos, a fruta elabora o suco, não é isso? A fruta elabora a casca, a fruta elabora a casca, elabora a cor e, sobretudo, elabora a semente. Aí fica essa roda viva, não é isso? Exato. Elaborar. Interessante que é um poema só e que nós estamos iniciando, e isso me trouxe à memória o título, Um poeta que vai além das elegias. Isso, professor. Além das elegias, que vamos ensinar ainda. Só um comentário, professor Robson, eu acho importante. O nosso estudante ele pode estranhar a questão da repetição. Sim. Muitas vezes a repetição ela é mal vista e até às vezes não bem compreendida. Se diz que se deve evitar a repetição, e isso é verdade em algumas situações, mas em outras situações
como é o caso aí, professor Robson, a repetição ela atende a um propósito, né? A repetição ela está ligada justamente à necessidade de chamar atenção para o fato de que escrever exige esforço, né? Exige a retomada de alguns procedimentos, né? Então, o repetir aí indica aquelas ações uma que anáfora, são... né? Isso, temos a anáfora, como o professor Robson citou aí. O professor Robson poderia explicar para o nosso estudante o que é uma anáfora? A anáfora é justamente como o professor Jamerson falou agora, essa repetição. Por exemplo, elabora o poema como a fruta elabora os gomos. A fruta elabora o suco. Então veja que nós temos aqui o verbo elaborar e está se repetindo aí. Nós temos a repetição da palavra. E lembrar, como o professor Jamerson falou aqui, nós encontramos o quê? Essa repetição que vai ser justamente, ela tem um poder estilístico aí, né? Tá frisando, reafirmando. E também, professor, nós temos uma omissão, né? Porque veja, elabora o poema como a fruta elabora os gomos, como a palavra, o como conector, que ele aparece no primeiro momento, ele é omisso no segundo. Temos um zeugma aí do conectivo, né? Interessante que é um poema muito curto, mas rico de procedimentos estilísticos, né? Como o professor Robson citou, nós temos comparações, nós temos zeugmas, nós temos anáforas, ou seja, é um poema do ponto de vista da extensão curto, mas do ponto de vista dos recursos, caro estudante, bastante rico. E é importante salientar a palavra zeugma. O que é zeugma? Zeugma é justamente esse recurso estilístico em que a palavra aparece no primeiro momento e ela é omissa no segundo, porque nós já temos a repetição e elaborar. Exatamente. Já imaginou repetir o conector como, certo? Então, nós já temos uma repetição. Então, caros estudantes, é importante salientar que vocês vão conhecer esse fazer poético. Mas como será? Qual seria a face deste Mauro Mota? Isso aí, a gente tem uma foto dele, bastante jovem, né? Charmoso, né? E de perfil, né? Então, ele deve estar aí na casa dos 20 e poucos anos nessa foto aí, né? Bastante jovem o Mauro Mota. O senhor poderia passar o próximo slide, professor Rafa? Pronto, nós temos aí, professor, uma foto do Mauro Mota já mais maduro. Inclusive, essa foto, professor Robson, ela é usada numa antologia do Mauro Mota, né, numa coleção de poemas que foi publicada há alguns anos, né? Então, essa é uma das imagens de, como o professor Robson gosta de dizer, icônicas do Mauro Mota. E eu gostei muito do que o professor Jamas falou agora, justamente a palavra antologia. Vejam só que nossa aula de hoje, nosso bate-papo, aliás, nós já falamos de zeugma, de uma repetição, no caso, anáforas. É anáfora, né? É a repetição que é necessária ao texto. Antologia. Viram o que o professor falou? Que é justamente o que? A coletânea de trechos escolhidos, não é isso? Antologia poética. Exatamente. Aí, professor, a gente começa um pouco a apresentar para os nossos estudantes alguns aspectos biográficos do Mauro Mota, né? E a gente diz aí que o Mauro Mota ele foi um talento múltiplo, né? Porque assim, o Mauro Mota ele não foi só poeta, né? Ele foi professor, ele foi memorialista, ele foi cronista, ele foi ensaísta, né? Ou seja, alguém, né, que teve uma atuação cultural bastante diversificada, né? A atuação do Mauro Mota foi muito ampla e bem sucedida em todas as áreas. É por isso que a gente chama aí o Mauro Mota de talento múltiplo, professor Robson. Eu gostei muito justamente cronista, crônica, os ensaios, não é isso? Memorialista, certo? Veja só, e professor e jornalista. Exatamente. Também é importante. Interessante, professor, eu já deixo aqui um pequeno desafio ao nosso estudante. Que tal o nosso estudante conhecer um pouco, pesquisar? Que tal conhecer o gênero crônica, mais uma vez, por favor, crônica, certo? O ensaio, certo? E o gênero memória, não é isso? Que tal vocês conhecerem um pouco, estudar com o seu professor, certo? E vamos adiante. Isso. O professor Robson colocou aí esse slide, como você pode ver na mesa, cara estudante, não, desculpe, na tela, né, de Nazaré da Mata. Professor Robson, gostaria de falar um pouco da relação do Mauro Mota com Nazaré da Mata? Professor, olha, para falar que essa relação entre Nazaré da Mata e Mauro Mota, eu vou retornar justamente ao nosso título, né? Porque veja só, esse poeta diversificado, que vai muito além das elegias, e essa fotografia
certo? Nós temos aí Nazaré da Mata, no caso é a praça, que nós temos a catedral ali, os caboclos de lança, não é? Isso. Justamente é um símbolo. Nazaré da Mata, terra do maracatu. Maracatu. Bem lembrado, terra do maracatu. Eu gostaria de salientar o seguinte: Mauro Mota, como o professor Jamerson falou, irá falar novamente, porque ele nasceu em Recife, passa a infância em Nazaré da Mata, volta ao Recife. E justamente, professor, essa questão de que, voltando ao título, que vai além das elegias, certo? Nós temos aqui, o que me chamou a atenção, que ele vai falar, tem um poema dele que é Boi de Barro, ele vai falar dos canaviais, certo? O mundo do interior, certo? Então, essa relação, eu acho que é uma relação chão, né? Uma relação chão. A infância é um período muito marcante para todos nós. Para um poeta não é diferente. E essa convivência, essa vivência na Zona da Mata, professor Robson, como o senhor bem sabe, impregnou a poesia do Mauro Mota, impregnou a obra do Mauro Mota. As memórias afetivas do Mauro Mota estão muito ligadas ao período em que ele residiu na infância em Nazaré da Mata. Embora, como disse o professor Robson, ele tenha voltado para Recife, cidade pela qual ele foi apaixonado e sobre a qual muito escreveu, o período em Nazaré da Mata foi muito importante, professor Robson, como o senhor pontuou aí. E eu te deixo agora um abraço, né, para todos que são de Nazaré da Mata. Isso. Falo carinhosamente Nazaré da Mata porque eu estudei em Nazaré da Mata. Isso. E moro próximo de Nazaré, sou de Carpina. Olha aí a questão da vivência da infância vindo à tona aqui no Papo Artístico. E a gente aproveita também, né, professor Robson, para mandar um abraço especial para os nossos colegas da GRE Mata Norte, que tem sede em Nazaré da Mata, né? E algo importante, como a Anatela, certo? Olha aqui, essa questão entre a docência, o jornalismo e a literatura. Veja como ele é versátil, né? Isso. Docência, jornalismo e literatura. Exatamente, professor Robson. Como nós já tínhamos dito anteriormente, professor Robson, o Mauro Mota ele era um talento múltiplo, né? Além de poeta, memorialista, cronista, né? Ele foi professor, ele foi jornalista, né? E em todas essas áreas ele se destacou bastante. Inclusive, ele foi professor catedrático de geografia, né? Ou seja, um professor de grande saber na área, né? Então, o Mauro Mota ele foi deixando esse rastro de brilhantismo, professor Robson, em todas as áreas, né, nas quais ele atuou, né? Ô, professor, algo me chamou a atenção que eu gostaria de destacar para o nosso estudante é o seguinte: ele é múltiplo mesmo, porque geografia e dedicou-se à literatura. Para tirar aquele pensamento. Será que aqueles que gostam de literatura só são os que são formados em português? Não, um geógrafo, olha aí, certo? Então a geografia, alguém que se dedicou à literatura. O professor só queria antecipar essa questão múltipla dele. Daqui a pouco vamos falar das academias, né? Exatamente. Podemos avançar, professor Robson. Podemos avançar. Pronto, aí, professor Robson, a gente tem uma foto, né, do Diário de Pernambuco, né, o mais antigo jornal em circulação da América Latina. Isso aqui é a sede antiga do Diário, que fica aqui em Recife, na rua 1º de Março. E o Mauro Mota, ele trabalhou durante muitos anos no Diário de Pernambuco, né? Ele foi editor-chefe, ele foi secretário e, sobretudo, professor Robson, ele foi editor do suplemento literário do Diário de Pernambuco, que foi extremamente importante na divulgação da literatura do nosso estado. E o Mauro Mota era uma pessoa muito generosa. Assim, ele recebia, acolhia e orientava e publicava os novos talentos no suplemento literário, né, que era editado pelo Diário de Pernambuco. Né? Temos também na tela agora os espaços de formação dele, não é isso? Isso, professor. Colégio e a universidade, não é? Exatamente. Foi aluno do Colégio Salesiano, né? Foi aluno do Colégio Dom Vieira também, na Nazaré da Mata, é bom lembrar. E também foi aluno da Faculdade de Direito do Recife, né? Foi aluno da Faculdade de Direito do Recife, né? Temos também uma homenagem dele aí, uma homenagem a ele, uma escola, né? Como nós tínhamos comentado, professor Robson, o Mauro Mota, né? Ele foi professor, né? Durante muito tempo, do ginásio do Recife e tal, ou seja, alguém que tem uma atuação muito marcante na área da educação, e ele dá nome a uma escola de referência, né? Escola de referência em ensino médio, poeta Mauro Mota, que fica em Jaboatão dos Guararapes, né? Aqui na região metropolitana do Recife. Né? Intelectual atuante, né? Isso, né? Vejam que a gente está retornando, pessoal, a gente está muito parecido com o poema inicial, né? Arte poética, algumas anáforas que retornam à ideia central, né?
O Mauro Mota, ele foi, né, um intelectual extremamente participante na vida cultural da cidade, né? Trabalhou no Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisa Histórica, na Fundação do Joaquim Nabuco, no Conselho Estadual de Cultura, no Conselho Federal de Cultura, participou dos seminários de tropicologia da Universidade Federal de Pernambuco, ou seja, alguém que não só era um grande artista, como era alguém que atuava plenamente, né, na vida cultural e intelectual do Recife. É por isso, professor, mais uma vez, eu rebato naquela tecla, talento múltiplo, não é isso? Isso. Nós temos aqui, olha aí, uma outra fotografia, não é isso? Isso, uma foto aí, professor Robson, do prédio da Fundação Joaquim Nabuco, né, que fica no bairro de Apipucos, esse prédio, né? O Mauro Mota, ele trabalhou durante muitos anos na Fundação Joaquim Nabuco. Né? O poeta de questão pública, não é isso? Isso. Publica também, né? Exatamente. Aí, pessoal, a gente começa a entrar na atividade poética propriamente dita e a gente retoma um pouco ao título dessa nossa conversa de hoje, o poeta para além das elegias. Né? Já deu para perceber, né, professor Robson, por que o Mauro Mota é um poeta para além das elegias, né? Não, Diga, professor Robson. Não, logo assim no início, quando falou de além das elegias, lembrar mais uma vez aquele momento daquela foto de Nazaré, né? A terra, o chão, né? Exatamente. O Mauro Mota, pessoal, o primeiro livro dele, né, que é o Elegias, talvez o livro mais famoso, né? Uma obra realmente extremamente importante, acabou gerando, inclusive, né, a denominação mais comum que se dá ao Mauro Mota, que é o poeta das elegias. Então, alguns mais desavisados podem chegar a pensar: caramba, o Mauro Mota só fez isso? Não. Ele publicou outros livros e teve essa atuação marcante, né, em diversas áreas, né, aí como nós já citamos, no jornalismo, na crônica, no memorialismo, né, intelectual que atuou em diversos órgãos públicos. Né? Então, assim, um sujeito plural, né? Não só um poeta das elegias, mas um sujeito que atuou, né, em áreas diversas. Não, e é importante lembrar disso justamente para que o estudante não pense no futuro, certo? Não correr o risco de pensar, ele só fez isso, só escreveu isso, certo? Também chama atenção mais uma vez ao slide aqui na tela, nós temos sua poesia de fundo simbólico, certo? E a elegia, né, isso, sobre temas nordestinos, retratando dramas do cotidiano em linguagem natural e espontânea. Essa linguagem natural e espontânea, pessoal, a gente pode ver naquele primeiro poema, a arte poética. Né? As imagens que são usadas ali, elas são imagens que são facilmente reconhecíveis. Né? Temos aí, né, a capa de uma edição do livro, né, do Elegias, que é o primeiro livro dele. É por isso que está esse título aí de Abre Alas Poético, né? Porque Elegias é um livro de 1952, é o primeiro livro de Mauro Mota. A gente podia fazer o seguinte, professor Robson, já que a gente está falando tanto das elegias, a gente podia dar uma olhada em duas elegias que a gente escolheu aí. Tudo bem, não é isso? Poderíamos avançar e ver as elegias 8 e 9, né? Mas antes da elegia, eu gostaria que você lembrasse, professor, ao nosso estudante, que academia é essa que eu falei? Será que é uma academia de educação física? Vamos deixar esse mistério para depois. Na verdade, foram duas academias, professor. Duas academias, vamos ver. Né? Importante lembrar. Nós temos aqui na tela, o professor Jonas vai falar um pouco sobre a elegia número 8. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção na estrutura, certo? E percebessem as metonímias, certo? Essas palavras que vão formando uma ideia, um todo, certo? Então preste bem atenção. Então, elegia número 8 na tela, por favor. Professor Robson, eu vou ler esse poema e gostaria que em seguida o senhor dissesse para os alunos o que é uma elegia. Né? Vamos lá. Elegia número 8. As mãos leves que amei, as mãos beijei-as nas alvas conchas e nos dedos finos, nas unhas e nas transparentes veias. Mãos, pássaros voando nos violinos, abertas sempre sobre os pequeninos, mãos de gestos de amor e perdão cheias, mãos feitas para construir destinos no céu, no mar, nas tépidas areias. As mãos que amei em todos os instantes, a carícia das mãos que iam colhê-las eram as rosas que colhiam antes. Se parecem dormir, não as despertes. As mãos que amei, que desespero vê-las cruzadas, frias, lânguidas, inertes. Elegias 952.
Agora, fim de um mistério. Elegia, certo? Essa palavra que surge no começo, certo? Do nosso texto e agora está representada aqui nesse poema. Podem observar, por favor. Eu gostaria que vocês vissem mais uma vez na tela. Vou passando aqui. Nós temos aí, são 2 quartetos, 2 estrofes de 4 versos, é a estrofe, certo? E 2 de 3 versos. Na que elegia, caros estudantes, são poemas que tratam de dor, sofrimento, tristeza, elegia. Essa elegia aqui, não é, professor? Justamente fala, certo, da morte, não é isso? Da morte, da perda de um ente querido. Preste bem atenção nos 3 últimos versos, por favor. Se parecem dormir, não as despertes. As mãos que amei, que desespero vê-las cruzadas, frias, lânguidas, inertes. Todas essas palavras, todas essas metonímias que surgem aí no poema estão justamente fazendo menção ao falecimento, à morte de um ente querido, não é? Isso. No caso especificamente, professor Robson, a primeira esposa do Mauro Mota, né? O livro, né? Os poemas elegias, eles são inspirados justamente nessa perda tão dolorosa, né? Temos uma outra elegia aí, professor Robson, o senhor gostaria de ler, para que depois eu fizesse um comentário breve sobre ele? Vamos ver? Também na estrutura, né? Vejam só, então aqui, brisa da tarde, mensageira brisa, do tempo antigo, como se voltasse, brisa do jardim público, na lisa pedra do banco, uma legenda nasce, quase criatura, pela relva pisa, flutuante, fina, alígera, fugace, entre meus dedos trêmulos desliza, sinto seu beijo póstumo na face, brisa da tarde, vens tângida pelos cabelos soltos, rápidos cabelos, esvoaçante pelos céus azuis. Lembro um dia a envolveste e foste embora, brisa e da amada, tão distante, agora é o cheiro e a imagem que me restituis. Ok. Dá para perceber, pessoal, que existe uma certa continuidade temática em relação à elegia anterior, né? Justamente essa questão da perda da amada, né? Que é citada aí com muita clareza na estrofe. E tem um outro procedimento, professor Robson, sobre o qual eu gostaria de chamar a atenção e que a gente já comentou quando nós falamos sobre o poema de abertura, que é o papel da repetição, caro estudante. Veja que a palavra brisa, ela se repete algumas vezes no poema, né? Eu acho que só a segunda estrofe não tem a ocorrência da palavra brisa. Aí volto a dizer, pessoal, essa repetição, ela é um mecanismo produtor de sentido. No caso aí, a repetição da palavra brisa ajuda a reforçar justamente a importância dessa palavra, desse vocábulo, na construção, né, do sentimento que está aí expresso no poema, né? Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção agora, justamente porque brisa, certo? Olha a questão estilística, certo? Justamente, eu gostaria de lembrar agora essa questão, a linguagem, literatura, estilística. A palavra brisa, a semântica dela, de passa, nos transmite a ideia de algo passageiro, a brisa do vento tão leve, que passa, que vai embora. Então, a sutileza de entender o poema. É isso que, prezados estudantes, eu gostaria que vocês entendessem um pouco mais sobre a questão da literatura e entrar nesse mundo. E agora aqui, estamos finalizando, eu vou dizer justamente o seguinte: por que nós escolhemos Mauro Mota? Lembrar que Mauro Mota é um grande poeta pernambucano, recifense, de teor, de caráter de Nazaré da Mata dos Canaviais, certo? Ele pertenceu a 2 academias, Academia de Educação Física, Não, Ginástica. Podemos mostrar as imagens para os nossos estudantes. Vou procurar, enquanto isso, certo? Procurar as imagens, mas eu acho que é uma Academia de Educação Física. Ok. Vamos ver aqui. Nós aí chamamos de duplamente imortal, né? A primeira academia a qual se refere o professor Robson, caros estudantes, é a Academia Pernambucana de Letras, que fica aqui na Avenida Rui Barbosa, aqui no Recife, para o qual ele foi eleito em 1955, mas só assumiu em 1957, professor Robson. E nós temos aqui a fotografia da outra academia. Isso, a Academia Brasileira de Letras, para a qual o professor Robson ele foi eleito em 1970, como lembrou o professor Robson, né, no início da conversa, a Casa Machado de Assis, né? E assumiu em 1970, ou seja, professor Robson,
O Mauro Mota foi imortal 2 vezes. O senhor poderia explicar rapidamente para o nosso estudante por que imortal, professor Robson? Imortal é o seguinte, que nós chamamos de imortais, são os membros da Academia Brasileira de Letras, certo? No caso aqui, aliás, os membros das academias. No caso aqui, a nossa Academia Brasileira de Letras, o imortal, ou seja, tem seu nome gravado lá, a cadeira, patrão de uma cadeira, certo? Vai chamar Casa Machado de Assis. Fica lá justamente, é no Rio de Janeiro, não é, professor? Exatamente. E justamente vamos encontrar assim, por que imortal? Porque justamente são membros, certo? São pessoas que têm seu nome lá, talhado nas cadeiras e que ficam sua obra, são obras que marcam o espírito. Então, o espírito que eu digo justamente é o seguinte, são obras atemporais. Quando alguém é reconhecido imortal de uma academia, quer dizer, tem sua obra, tem a sua produção artística, literária, não é, professor? Exatamente. Artística, certo? Reconhecida, por isso que é imortal. Isso. E lembrar, como outro colega nosso falou, da Academia de Camaragibe. Exatamente, professor Samuel Lira. Um abraço, professor Samuel Lira. Professor Robson, nós como não somos imortais, como o nosso tempo é curto, nós poderíamos passar para finalizar, mostrar o último poeminha da antologia aí, o Itinerante, para fazer um breve comentário para a gente encerrar essa conversa de hoje sobre o Mauro Mota. Pode ir avançando. Justamente sobre assombrações? Não, Itinerante, professor. O Itinerante. Certo? Lembrar também essa questão do itinerante, lembrar a palavra itinerante significa aquele que caminha, né? Aquele que passeia, que muda de lugar, que transita, né? Poeminha curto aí, uma quadra, professor Robson. Posso ler, professor Robson? Muito obrigado, professor. Vou em busca do terido, desapareço no espaço, fico de novo perdido, procuro-me e não me acho. É um poema, professor Robson, que tem uma temática típica do século XX, né? Aquela busca da identidade. Né? Então, assim, essa procura da identidade, que é uma coisa que se move, né? Olha aí o título Itinerante, identidade não é fixa, pessoal, é por isso que é tão difícil dizer quem nós somos, né? Então, essa ideia do movimento está relacionada a essa ideia de busca por uma identidade que é sempre fugidia, ou seja, que está sempre se deslocando. É por isso que ele diz, procuro-me e não me acho. Mas eu poderia dizer aos nossos estudantes, professor Robson, que se ele procurar o Mauro Mota, ele vai encontrar uma fonte de grande poesia e de grande conhecimento. E fazendo isso, professor Robson, ele vai garantir ao Mauro Mota uma espécie de terceira imortalidade, que é aquela que mais interessa a um grande artista, que é a contemplação por parte de um público, o conhecimento do público da obra do artista. A obra sobrevive porque há um receptor, há aquele que vai ler, é o leitor que imortaliza a obra. Exatamente. Caros estudantes, foi muito bom ter o professor aqui, Jamerson, que é idealizador desta série e que voltará para outras. Então, deixo para vocês um forte abraço. Forte abraço, pessoal. Obrigado.